Amor próprio e egoísmo são a mesma coisa? Ivone Chagas, psicóloga, psicanalista, mestra no corpo de Jesus Cristo, com muito amor, juntando a ciência psicológica às escrituras. Vamos pensar sobre este Deus que é amor e que nos diz em Mateus, no capítulo 22, respondendo a uma pergunta, ele nos diz assim. A pergunta foi: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Observem a palavra primeiro. Eles não tinham perguntado mais de um. Eles perguntaram no singular: mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus vai além da expectativa deles e diz: tem um grande, mas ele é primeiro. E quando se dá a ideia de ordem primeiro, obviamente terá alguma outra coisa que poderá ser segundo, terceiro, quarto. E ele vai dizer logo com clareza que tem o primeiro e o segundo. O versículo 39 ele diz: o segundo, observe agora o tchan, semelhante. Semelhante. Se é semelhante, eu vou dar uma olhadinha naquilo que ele falou acerca do primeiro, para que eu possa fazer alguma parecença, alguma semelhança entre o segundo e o primeiro. O segundo semelhante a este primeiro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, primeiramente, Jesus, como professor, gosta de coisas mais profundas. Você me perguntou eu vou lhe responder mais amplamente, porque amor não está restrito apenas à relação vertical. A relação horizontal tem outros amores que eu preciso falar para você. E é desse modo que nós vamos falar hoje, não do primeiro mandamento. Falaremos do segundo, que inclui duas pessoas. Inclui eu e o outro. Quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, observe que no amor primeiro, o mais elevado, é uma pessoa só: eu amo a Deus. Mas quando chega no segundo mandamento, ele traz duas pessoas, não é uma só. Bem, vamos refletir sobre isso. Eu quero falar para que nós pensemos com mais profundidade sobre este como que aparece aí, que é uma partícula de comparação. Eu vou sair um pouquinho para lembrar uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo usa, que é uma elipse. O que é uma elipse? Elipse é quando nós, como se escondêssemos alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo esta mensagem. Então, eu uso o pronome pessoal do caso reto, eu, e logo em seguida eu usei o verbo estou. E, na verdade, eu usei uma locução verbal, estou fazendo, dois verbos. Eu poderia dizer, estou fazendo. E aí eu não usaria o eu. E como a expressão verbal estou só pode ser usada para a primeira pessoa, ou seja, não dá para dizer tu estou fazendo, ele estou fazendo, nós estou fazendo. Só dá certo dizer eu estou fazendo, de modo que tanto faz eu dizer eu estou fazendo,
quanto dizer estou fazendo. Então, nesta segunda frase, estou fazendo, a palavra pronominal eu não foi usada, que na gramática é chamado de elipse. Se formos para a sintaxe, aí vai dizer um sujeito oculto. Vou dizer de novo que eu me enrolei todo. Na gramática, nós dizemos quando está oculto é uma elipse, mas na sintaxe, quando está oculto, é um sujeito oculto. Sujeito é aquele que está realizando a ação, sou eu que estou gravando. Então, tanto faz eu estou gravando ou estou gravando, dá no mesmo. Estamos falando de coisas que estão ocultas na frase, quer seja um pronome, quer seja um verbo, e se você começar a prestar atenção, a Bíblia se utiliza, como qualquer outro livro, de várias expressões que são elípticas, escondidas, mas que dá para nós entendermos pelo texto que nós estamos orando. Eu peguei um versículo, Isaías 53:6, para você observar um texto bíblico, e tem muitos outros que tem uma palavrinha elíptica ou oculta. Isaías 53:6 diz assim, e eu vou chamar a atenção para você no verbo andar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Vou dizer devagarzinho para você perceber o verbo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ora, está usado o verbo andar para nós. Todos nós andávamos. Só que quando ele vai se referir a ovelhas, ele diz como ovelhas. E onde está a elipse? Onde está a ocultação do verbo? Era para a frase ser literalmente assim. Todos nós andávamos desgarrados como andam ovelhas, ou como as ovelhas andam. Então, o texto bíblico não trouxe o verbo andar para ovelhas, de maneira que ele está ocultado na frase, e a Bíblia tem muita ocultação de palavras, ou elipses de palavras, de maneira que eu disse a palavra certa, eu disse elipse, diz. Então, agora eu vou sair desse versículo que eu usei, e eu espero que você agora, quando estiver nas suas meditações, dá uma olhadinha assim para ver, tá faltando aqui o eu. Foi dito, por exemplo, ele andou correndo, mas ali disse andou correndo. Ali está faltando ele. Isso não está errado, porque aqui é o quê? Uma ocultação, uma elipse, mas que dá para se perceber direitinho. Então, o nosso texto básico é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí, vou para outro lugar para substituir o amor. Nós estamos falando de amor. Eu usei agora outro exemplo, que eu vou utilizar agora o verbo falar. Então, poderia ser assim: falarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou usei um outro verbo, honrar. Honrarás a teu próximo como a ti mesmo. Um dia eu fui ministrar numa igreja e eu comecei dizendo: quem aqui é uma boa cozinheira de uma moqueca? Gosto de moqueca de peixe deliciosa. Então uma pessoa disse eu. Então ela me seria exemplo para fazer uma moqueca. E quem aqui é uma boa estilista, uma boa costureira? Outra pessoa. Para eu ter dois exemplos claros na plateia. Então eu eu disse à cozinheira da moqueca: querida,
cozinharás uma moqueca para mim como a ti mesmo. Costureira, costurarás um vestido para mim como a ti mesmo. O que é que nós estamos querendo ver com este exemplo? Quando eu digo cozinharás uma moqueca para mim como cozinhas para ti mesmo, qual é a primeira moqueca cozinhada? A moqueca que ela faz para mim, que ela vai fazer ainda no futuro para mim, ou a moqueca que ela faz e que, por saber disso, eu quero a moqueca dela? E eu percebi, durante a ministração e em perguntas, que mesmo com estes exemplos que para mim são claríssimos, não é tão claro quando nós levamos para a questão do amor, até porque evangélicos nas igrejas confundimos demais amor próprio com egoísmo e a nossa mente se fecha para compreender algo, porque esse algo já está permeado de preconceitos. Eu estou fazendo outro estudo, que deverá sair em breve, acerca da nossa percepção. Como, se eu estou com a minha percepção já adulterada, quando eu vou olhar uma outra coisa, eu não consigo vê-la destituída dos meus preconceitos. Então eu não consigo aprender direito aquilo, eu não consigo apreender o verdadeiro e inteiro significado daquilo, porque eu já tenho um outro elemento aqui na minha cabeça que me impede de ver aquela totalidade. Assim é com o amor próprio. Vou voltar à frase de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Voltando à elipse, qual é a palavra, o verbo que a Bíblia escondeu, que ela fez uma elipse, estou confundindo a elipse com eclipse, uma elipse. Quando ela diz assim, amarás, observe o verbo amar, amarás a teu próximo como, como, está faltando um verbo aí. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, como amas a ti mesmo. De maneira que o amor a mim será a fita métrica, será a base a partir da qual eu vou amar o outro. Amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Ora, se eu me amo pouco, obviamente, eu só poderia amar pouco ao outro. Então, nós concluímos logo que Deus deseja que eu me ame muito, porque é como eu me amo que eu terei condição de amar o outro. Eu vou repetir, porque como palestrante eu vi que parece que a cabeça dá um nó e que as pessoas não compreendem muito, porque aí mistura amar a mim, então egoísmo. Não tem nada a ver com egoísmo. Primeiro, pense que saiu da boca de Jesus. Este segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás a teu próximo como, do jeito, do modo, da forma como amas a ti mesmo. Logo, você se ama e é desse jeito, é dessa forma, é como você se ama que você irá amar o outro. Temos aí, eu quero que você perceba, eu digo aos meus alunos, escreva do lado da Bíblia, para você lembrar, porque o verbo não saiu na segunda frase. E aí, eu acho ótimo que Deus exige que nós pensemos. Ele nos deu bilhões de neurônios e agora nos deu o Google para que nós possamos aprofundar as coisas. Então, quando o Senhor diz, o primeiro mandamento é na
vertical, amarás o Senhor teu Deus inteiramente, todo o coração, força, alma. E aqui na horizontal, nós teremos 2 amores. Eu devo amar você como eu amo a mim mesmo. Logo, estou repetindo de novo, novamente, outra vez, por saber como isso é complexo na cabeça de muito crente. Complexo para ver o que é que o Senhor está dizendo aí. Qual é o primeiro amor na horizontal? É o amor ao outro ou o amor próprio? Claro que é o amor a mim, é o amor próprio. Quando eu me amo, eu tenho condição de lhe amar. Se eu me amo pouco, eu lhe amo pouco. Se eu me amo muito, eu lhe amo muito. Existe agora uma variação, por exemplo, pessoas que têm dificuldade para dizer não ao outro. Dizer não ao outro é frustrar o outro. E aí quem tem uma baixa autoestima, quem tem um amor próprio reduzido, esta pessoa diz muito sim ao outro quando ela gostaria de dizer não. Mas, e olha, esta pessoa, vou deixar o mais aqui com parênteses, esta pessoa é queridíssima por todo mundo, porque a maioria das pessoas quer ser agradada. De modo que, se eu não posso ir com você amanhã porque eu já tenho um compromisso comigo mesmo, e esta pessoa me convida, Ivone, vamos amanhã para tal lugar, e eu não quero lhe dizer sim, mas aí aqui dentro, puxa vida, é difícil dizer não, e se ela não gostar de mim, e se ela ficar chateada comigo, então eu digo sim. Aí parece, só parece que eu lhe amei muito, mas como Jesus não erra nunca, observe que quando eu lhe digo um sim, quando eu gostaria de lhe dizer um não, eu não lhe disse porque lhe amo. Eu lhe disse que eu tenho medo. Eu tenho medo de que você não goste, eu tenho medo de que você fique zangado comigo, eu tenho medo de perder sua atenção. Por medo, eu lhe digo um sim quando eu gostaria de lhe dizer não. Dependendo de alguns comentários que surjam, eu poderei fazer um estudo mais aprofundado sobre dizer sim e dizer não. Estou dizendo que aqui na horizontal, o primeiro amor é o amor próprio e o segundo amor é o amor ao outro, de maneira que a escada do amor é o amor principal, amor a Deus. Segundo, amor a mim. Terceiro, amor ao outro. E aí tem um texto que eu esqueci de procurar. Eu penso que é na primeira carta de João, que diz: se você não ama seu irmão que você vê, como é que você vai? Diz que ama a Deus que você não vê. E aí fica parecendo então que no grupo dos amores só existem 2 amores. Não esqueça que você nunca deve pegar versículos isolados, tá? Você vai ter que pegar esta pergunta de João com esta fala de Jesus que inclui 3 amores, Deus, eu e o outro. Então a pergunta de João é assim: como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama ao seu irmão que você vê? E aí nós vamos concluir com muita facilidade: eu não amo o meu irmão que eu vejo, porque eu também não consigo amar a mim, que eu vejo e revejo e trivejo, e que a primeira pessoa, o primeiro patamar, a raiz, o amor, é o amor a mim. Então é muitíssimo importante, e foi por isso que Jesus, quando foi perguntado sobre amor a ele não parou aí, disse só amar a Deus, ele incluiu os 2 degraus que facilitam, que propiciam amar a Deus. Quando eu me amo ao outro que eu vejo, e eu tenho condição de amar a um Deus que eu não vejo. Com esta percepção, nós vamos agora para
minhas pescas, Filipenses, capítulo 2, os versículos de 3 a 4. Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. O capítulo 2, o primeiro título diz exortação ao amor fraternal. Fraternal tem a ver com o outro, né? Está dentro do nosso assunto. Amarás o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz assim: nada façais por partidarismo, eu sou daquele, eu sou de cá, ou vanglória, estou fazendo, eu gosto de dizer, dizem os adolescentes, estou fazendo para me aparecer, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Há pessoas que, quando pensam que a Bíblia está dizendo considere os outros superiores a si mesmo, que ela está dizendo ame mais o outro do que a você. Primeiro, que se a Bíblia estivesse dizendo isso, ela estaria entrando em contradição com ela mesma, com a fala de Jesus, quando ele diz, amarás o teu próximo como, do modo, do jeito que você se ama. Ora, se eu me amo pouco, eu só tenho condição de amar pouco o outro, porque é como eu me amo que eu amarei o outro. Ora, se considerar o outro superior a mim, se fosse amar mais o outro, entraria em choque com esse texto. Porém, vamos imaginar quando é que nós consideramos, em que situações do nosso cotidiano mesmo, nós consideramos pessoas superiores a nós. Por exemplo, se eu sou um aluno, quem que é superior a mim na escola? Eu ou a diretora? Eu ou a professora da sala? Quem que é superior? Quem que eu devo considerar superior? Eu, como ovelha, ou o meu pastor? Quem é que eu devo considerar superior? Quem tem a categoria, aí no caso, de autoridade. Então eu vou considerar superior a mim quem de fato é uma autoridade. Agora, vocês acham mesmo que porque eu considero a professora superior a mim, eu a amo mais do que a mim? Às vezes eu nem a amo, mas eu a considero autoridade que é superior a mim. Imagine você no trânsito e você está com pressa e você quer passar no sinal. Aí você vê um guarda bem magricelinho, bem magrinho, você é forte. E o seu carro é muito potente. E aquele guarda só tem um apito pequenininho ou um braço magricelo, assim. Você considera naquela hora que você é superior àquele guarda magricelo e por isso você desconsidera o braço dele ou o apito dele? Ou você o considera com humildade que ele ali é superior a você? Claro que você vai considerar, se você tem sensatez, você considera isso que a Bíblia diz, considere os outros superiores a si mesmo. Agora você, que todos os dias no trânsito, coloca os guardas de trânsito superiores a você, eu lhe pergunto, qual é desses guardas de trânsito que você ama? Nós não amamos o guarda de trânsito, nós não temos relação com ele. Então observe, quando a Bíblia diz cada um por humildade, considere cada um os outros superiores a si mesmo, é que a Bíblia diz que nós devemos dar honra às pessoas, nós devemos considerar as pessoas. Vamos dar honra para essas pessoas porque elas merecem honra. Outro dia, eu tinha tomado, isso, sei lá, tem uns 3, 4 anos, eu tinha tomado um ônibus, eu estava vindo do Rema, e o cobrador do ônibus foi grosseiro comigo, e eu, em contrapartida, fui grosseira com ele. Aí nós temos uma coisa
aqui a sensação, coisa é a sensação, um arranhado, que vem da pessoa do Espírito Santo, e ela arranhou, o Espírito Santo me mostrou que eu estava errado, e aí eu pensei, aqui no ônibus, ele, o cobrador, é autoridade sobre mim. O que eu fiz? Eu pedi desculpas para o cobrador do ônibus, considerando que ele era uma autoridade ali, e eu, sem humildade, eu desconsiderei. E quero dizer para vocês que muitas vezes erro, graças a Deus eu já tenho aprendido, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, ou pedir desculpas, o que for, no caso. Mas ainda erro na hora de validar aquela pessoa que errou comigo, mas ela ali é uma autoridade, eu tenho que considerá-la superior. Então vamos lá, esse é o primeiro texto, falta o segundo. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E aí ele vai explicar com mais profundidade no versículo 4. Eu estou em Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, estamos falando de amor próprio, senão também cada qual o que é dos outros. Tchan, 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 também. Vamos voltar no estudo que nós fizemos, quando nós ensinamos que Paulo nunca teve seu nome mudado. Lembram disso? Quem não assistiu, tem aí no YouTube, no meu canal, se Paulo teve o nome trocado ou não. Mas, além de todo o histórico que nós abordamos, por que ele era Paulo e também era Saulo, é o capítulo 13 de Atos, o versículo 9, onde o Espírito Santo se utiliza desta mesma partícula. Esta partícula, ela engloba, é a partícula também. Quando se usa a partícula também, você já não tem só uma coisa. Assim eu vou dizer, aqui são os meus cravos para melhorar a minha garganta. Então, Ivone, leve os cravos para quando você for falar e também a água, porque os dois lhe ajudam na sua garganta. Quando eu digo leve a água e também os cravos, esta palavra também faz com que eu inclua outro elemento, de modo que quando você tiver também, você não tem só uma coisa. Lembre, também Saulo, também chamado Paulo. Saulo, também chamado Paulo. Leve o cravo e também a água. Agora vamos para esse também aqui, onde o Senhor nos disse no versículo 3 que eu devo considerar o cobrador superior a mim, naquele lugar onde ele é autoridade sobre mim. Agora versículo 4, preste atenção, na expressão também. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Duas coisas, olha, aqui é o que é propriamente meu e aqui o que é dos outros. A palavra do Senhor diz, Ivone, não tenha você em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Ou seja, a primeira expressão está dizendo, não pare em você, não fique exclusivamente só com o que é seu, mas também inclua o outro. Quando eu incluo o outro naquilo que é meu, não há egoísmo, aí há um amor próprio equilibrado, onde eu não fico só pensando nas minhas necessidades, pensando nos meus gostos, pensando em mim. E aí, quando nós pensamos egoísmo, e eu quero falar um pouco de egoísmo, a palavra ismo, ego, que aí entrou como um prefixo, e o sufixo ismo, egoísmo, né? Duas palavrinhas gregas. Ego, todo mundo já sabe, significa eu. Ismo significa, é como uma tendência,
é como a minha maior expressão. Eu vou mais para o ego. E lembre que esse mais é numa possibilidade de exagero, de fazer aquilo que é demais. Assim, deixa eu sair aí de amor próprio e egoísmo e vamos para duas coisas da Bíblia, que já estão mais claras para você. Dinheiro e sexo. Eu acho maravilhoso que o sexo entrou lá no início e a Bíblia diz assim, com muita clareza, Deus fez macho e fêmea. E quero dizer com clareza para vocês, como se fosse uma aula de sexo. Então Deus fez um com pênis e o outro com vagina. Esses dois elementos, queridos, são os elementos que nos dão no planeta a nossa primeira identidade. Primeira identidade. Volto a dizer, os médicos, os obstetras, ou as parteiras, elas não olham para o braço, para o nariz, para a cabeça, para nenhum órgão do corpo do bebê que acabou de sair da barriga da mamãe. Não é olhado para nenhum lugar desse para dar identidade. Quem nasceu no planeta tem que olhar para o pênis. Se olhar para o braço, não se sabe. Os bracinhos de um bebê são parecidíssimos, os rostinhos parecidíssimos, aqui o tronco parecidíssimo, se olhar o pé, a mão, ainda é tudo muito parecido. Agora, Deus marcou a identidade do ser humano na Terra, é sexual. Deus fez macho, colocou um pênis, e Deus fez fêmea, não colocou pênis. Ok? E aí, nós temos a identidade sexual. E o texto seguinte diz, eles estavam nus diante do Senhor e não se envergonhavam. Deus está dizendo, sexo é algo santo. Mas e a prostituição? A prostituição é outra coisa. A prostituição é assim, vamos pensar em bolo. Bolo é o sexo. Bolo gostoso de comer. Sadio para comer. Não estou falando bolo cheio de açúcar também não, viu? Que não é sadio. Bolo é como sexo. E o bolo, aqueles fungos esverdeados que aparecem no bolo, porque ficou muito tempo fora da geladeira, ali é a prostituição, ali é o pecado. Mas o sexo nada tem a ver com o bolo, com a prostituição. A prostituição é um desvio daquela coisa sagrada. Ponto. Vamos para o dinheiro. A Bíblia diz em Eclesiastes, eu não anotei aqui, mas você joga no Google que ele diz claramente. O livro de Eclesiastes diz que por tudo o dinheiro responde. O dinheiro responde por essa corrente aqui. O dinheiro responde por esses óculos. O dinheiro responde por este aparelho. O dinheiro responde pelo remédio. O dinheiro responde por pagar a luz. O dinheiro responde pelo sapato, pela casa, pelo dízimo. O dinheiro responde por tudo. É a Bíblia quem diz por tudo o dinheiro responde. Agora, Tiago, o escritor sagrado, vai nos dizer que há algo ligado ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que não é o dinheiro. Ele diz o amor, o amor ao dinheiro, bom, então é o bolô que foi para o dinheiro, como o bolô foi para o bolo, como a prostituição foi para o sexo, amor ao dinheiro pode ir ao dinheiro se eu permitir. Então é muito importante que nós tenhamos com muita clareza essas ideias e não misturemos aquilo que é desvio daquilo que é o original. Não é porque é o desvio que eu não vou querer o original. Estamos falando agora de ego. Ego é o eu. O eu é uma coisa muito boa. E egoísmo? Egoísmo já é o desvio. Egoísmo é eu só pensar propriamente, para usar a expressão de Filipenses, propriamente em mim e nada de pensar no outro. Eu só vejo, aliás, vou mudar, não é eu só vejo. A pessoa egoísta, ela vê o outro. A pessoa egoísta sabe da necessidade do outro. A pessoa egoísta sabe que o outro tem opiniões diferentes das opiniões dela, mas o egoísta não quer atender.
Agora existe o egocentrismo, que é um pouco parecido, porque novamente, olhando as palavras, egocentrismo, então é um ego que está no centro da vida. A criança pequenininha, ela normalmente é egocêntrica, porque ela aprende a ser egocêntrica e isso é o normal. Quando o bebê vem da maternidade, a família toda vive em função dele. Então é assim, neném está dormindo. Ora, quer dizer que eu não posso falar na altura normal? Não, para não perturbar o sono do neném. Aí o casal poderia querer, gostaria de nessa sexta-feira ir no restaurante. Mas nós não vamos poder ir, porque nós não encontramos ninguém para ficar com o nosso bebê. Então, como ele é prioridade, o casal não irá para o restaurante. E se tiver apenas um dinheiro, só se tem R$100, esses R$100 daria para fazer a compra de um sapato. Mas acontece que o neném também está precisando de roupas novas. O que é que se vai fazer? Então o bebê ele fica no centro da família. Por quê? Porque ele depende total e exclusivamente das pessoas que o circundam. O bebê não pode sair da cama sozinho, não pode fazer a mamadeira dele. O bebê não tem como cuidar de si. Então toda a família gira em torno dele. Ele fica então no lugar de egocêntrico, ele está no centro de tudo. Só que a proporção que essa criança vai crescendo, os próprios adultos que estão orientando devem começar a estimular nessa criança a partilha, ela olhar para o outro, que todo mundo sabe como é difícil. Por que é difícil com a criança? E ela se agarra assim no brinquedinho dela, é meu, não vou dividir. Ora, porque ela esteve durante muito tempo na escola do egocentrismo. E aquele egocentrismo, volto a dizer, é um local legítimo, normal. A criança está no centro e todo mundo gira em torno dela. Só que aquilo fica gostoso demais para o ego. Tudo que eu quero, todo mundo faz. Se eu digo, aí a mãe corre. Se eu digo, a mãe corre. Se eu estou com xixi, a mãe corre. Cocô, a mãe corre. Se eu estou com fome, o pai corre. Tudo, eu fico no centro. Então, vamos entender que esse ego foi educado durante muito tempo para estar no meio da vida, né? Da vida da família. A proporção que ele vai crescendo, ele vai ter que ser retirado daí, não é fácil. Mas é um trabalho para a saúde mental desta pessoa. Agora, o que acontece? Há pessoas que elas não desenvolvem. Eu digo a certidão de nascimento. Nem os cabelos brancos, os meus são brancos, pintados, né? Nem certidão de nascimento, nem cabelos brancos falam de maturidade. O que vai falar de maturidade são as nossas ações, principalmente, as nossas posturas de vida. Assim, há pessoas que elas são egocêntricas. O egocêntrico, na verdade, ele não é mau. O mau é o egoísta. Por que ele não é mau? Porque ele não consegue perceber o outro. Então, ele tem distúrbios emocionais na imaturidade dele. E o egoísta não tem distúrbio? Tem, só que ele é da escala do perverso. Lembra do perverso? O perverso sabe que está fazendo mal, ele faz por escolha. O egoísta identifica o desejo do outro, mas ele não quer fazer. Já o egocêntrico, ele nem sabe identificar o desejo do outro, ele nem sabe fazer essa diferença. E aí, de fato, um precisa de tratamento porque não consegue ver. O outro, o egoísta, quando é do grupo dos narcisistas, dos perversos, dificilmente eles buscam tratamento. Eles gostam mesmo de se utilizar do outro sem pensar no outro. Eu espero que até aqui esteja claro que amor próprio é eu me amar, eu gostar de mim, eu fazer bem a mim. Porém, eu também, olha a palavrinha que engloba, eu também olhar para o outro, eu também olhar para as necessidades de outras pessoas.
Eu quero ir ainda 39 minutos, acho que vai ficar talvez 1 hora como a de ontem, eu gravei uma ontem que ficou 1 hora. Eu vou terminar com um texto de Juízes, tem lá um apólogo de Jotão, porém eu ainda quero falar de por que é mesmo que eu sou amável, amável no sentido de eu ser um ser passível de ser amável. A palavra amável, ela é uma palavra que fica com um sentido, ela é ambígua ou ambivalente. Amável, tanto é a pessoa que é, digamos, gentil com o outro, quanto amável é a pessoa passível de ser amada. Eu sou amável, eu como pessoa humana, eu devo ser amado como pessoa humana. Agora, por que o ser humano deve ser amado? Então, não vou abrir o texto, Gênesis 1:27, que vai dizer que o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Gente, olha, se Deus pegou aquele barro, soprou o seu espírito e nos fez iguais a ele nas nossas características, as características morais, espirituais, né, muito mais que físicas, porque Deus, espírito, não tem corpo, embora o Deus Filho tenha corpo, mas ele nos fez semelhante a ele. Então nós temos dignidade. A nossa dignidade nos faz pessoas que devemos ser amadas. E a nossa dignidade, ela é intrínseca a nós. Ela está dentro de nós. Ela veio com o fazimento do Criador em nós, quando ele nos faz semelhante, ainda coloca o seu espírito. E isso é inalienável. Assim, ninguém tira isso de mim. Com tentativas, o outro pode fazer isso. A escravidão tentou fazer isso com o ser humano, mas aqueles escravos todos valiam tanto quanto os escravizadores. Quando eu mesma não me valorizo, eu não consigo tirar o meu valor. Eu é que não vejo, não percebo o valor que eu tenho. Assim, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo, uma cédula de R$100. Eu gosto, quando eu vou dar dízimo, quando eu consigo uma cédula, sim, que a gente diz, está estalando de novinha, saiu do banco. É uma cédula nova. Mas a proporção que essa cédula vai passando muito nas mãos, e hoje com o Pix, as cédulas estão sendo menos manuseadas. Mas vamos pensar numa cédula que já passou por muitas mãos. Ela fica, nós dizemos, cebosa, de tanto suor, de tanta sujeira. E vamos imaginar essa cédula cebosa, bem suja. Esta cédula suja, ela vale menos do que aquela estalando que saiu do banco? Não, o valor de 100 está intrínseco naquela cédula, de maneira que ninguém, nem o suor, nem o sebo, consegue tirar. O valor dela é intrínseco e inalienável. Agora vamos pensar numa cédula, mesmo que seja novinha. Aí alguém amassou bastante e a cédula está muito amassada. Eu lhe pergunto, esta cédula perdeu o valor de R$100? Obviamente que não, porque o valor é inalienável. Ninguém retira o valor de R$100. E vamos pensar pior, na cédula suada, cebosa e amassada. Se esta cédula chegar na mão de um caixa lá no banco, eu tenho certeza que o banco vai pegar assim com asco, com nojo. Porém, ele vai ter que considerar que aqueles R$100 servem para pagar aquela conta de 100 daquele boleto, como qualquer uma outra cédula, de modo que o ser humano, amassado em pecado ou não, ele vale tão somente porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O outro texto, mas que eu não vou ler, 1 Coríntios 6:19-20, o Senhor perguntou: não sabeis que sois o templo? Senhor, você não sabe não, é? Como se fosse Ivone? Você não sabe que você é filha de Estelita e Walter? É uma pergunta que nós dizemos retórica, porque a pergunta está sendo feita a quem sabe a resposta. Você não sabe não, é? Que você é o templo do Espírito Santo? Então vamos juntar valores nossos, para que nós para que nós consideremos que somos passíveis de ser amados. Somos imagem e semelhança de Deus.
com valor inalienável. Somos templos de Deus. Olha que valor espetacular. E agora eu vou para um texto na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Eu vou ler esse, porque eu gosto quando o apóstolo Pedro compara valores que nós colocamos lá em cima, valores que nós valoramos, é isso mesmo. Nós colocamos lá em cima quando ele vai dizer sobre o nosso próprio valor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos lá. Eu vou ler do 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação, durante esse tempo que estamos aqui, sabendo que, olha que coisa maravilhosa, são os meus tchan, sabendo o quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Esta palavra que nós não usamos muito, mas corruptível significa que se estraga, que pode ser destruído, tirado o valor. Não foi com coisas corruptíveis. Como? Ele diz algumas bagatelas que podem ser corruptíveis aqui no planeta. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, ouro que nós queremos tanto. O apóstolo Pedro está dizendo, essa coisa corruptível, não foi com elas que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, e agora vem, com que foi, qual foi o preço maior do que prata, maior do que ouro, que o Senhor me resgatou, e a você também? Foi com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora. Gente, uma das coisas que eu digo a Deus, que eu oro, que eu peço a Deus, Senhor, não me deixe me acostumar com as coisas extraordinárias. Não me deixe acostumar. Porque, olha, como nós não temos ouro, barras de ouro com facilidade na nossa mão, né? Nós não temos. Poucas são as pessoas que podem ter muitas joias de ouro. Poucas pessoas. Mas mesmo estas pessoas que têm uma quantidade boa de ouro, olha, este ouro, primeiro que quando o fogo do Senhor chegar aqui, isso vai ser corruptibilizado. Agora vamos para nós que não temos muito ouro na mão. Então, como eu tenho pouco ouro na minha mão, quando o ouro chega na minha mão, eu quero proteger, eu quero guardar, eu quero mais, eu quero mais. Agora vamos lá. Quantas vezes nós temos na nossa mão que passou pelo nosso ouvido? Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Queridos, é como se nós tivéssemos muita informação diária, repetida nas igrejas, nas músicas, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, de maneira que é como se nós achássemos, assim, é uma bagatela. Ser salvo pelo sangue de Jesus é quase como ter Micheline. Micheline é fácil ter na mão, então o sangue de Jesus é fácil. Todo dia eu ouço na igreja que eu fui salvo pelo sangue de Jesus. É para isso que eu digo, a minha oração, Senhor, não me deixe me acostumar com os valores elevadíssimos, como se isso fosse uma bagatela. O Espírito Santo considera o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do Deus Filho na face da terra, o sangue daquele que nunca pecou, que nunca se contaminou. Isso é superior a ouro. Aí ele diz assim, olha o seu valor. Você não foi resgatado com ouro ou prata, foi com o sangue de Deus. Então eu valho muita coisa. Eu valho o sangue de Jesus Cristo. E aí, eu quero dizer, queridos, que é um equívoco quando algumas pessoas dizem, deixa eu ver a frase que eu queria dizer aqui,
é, até aqui, até conhecer Jesus, nós não valíamos nada. Nós valemos agora, depois do novo nascimento. Eu digo, quem lhe disse isso? O ser humano que esteja imerso nos pecados dele, ele vale e muito. Por quê? Não somente porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e porque o sangue de Deus já foi vertido para salvá-lo. Você compraria alguma coisa que não vale de nada? Eu não compraria. Você sabe que pessoas que trabalham com transformação de objetos, tem um nome específico, elas compram, digamos, uma cadeira que está estragada, porque elas conseguem ver aquela cadeira vale muito, apesar de estar deteriorada, ou riscada, ou com tinta sobre ela, elas conseguem ver, ou tem uma boa madeira, ou o desenho daquela cadeira é um desenho muito valioso, e quem então compra aquela cadeira que parece que não vale nada, porque ela consegue enxergar o valor intrínseco daquela cadeira, apesar de ela estar com a aparência destruída e apesar de muita gente não dar nada por ela e até jogá-la no lixo. Quero falar também das pessoas que reciclam. Os recicladores, o profissional de reciclagem, ele vê numa garrafa PET que eu não daria nada, ele consegue ver o valor daquela garrafa. A propósito, eu vi esses dias na net, um senhor fez uma ilha, a ilha já tem coqueiros, muitas plantas, está boiando aí, não sei em que mar, toda feita com garrafa PET, ele flutua na ilha dele, mar afora. Olha, ele conseguiu ver o valor da garrafa PET que eu não saberia ver, mas Deus, quando olha para um pedófilo, eita classe de pessoa que para mim é difícil de eu achar que Jesus deu perdão para ela, mas deu o mesmo perdão que ficou explicitado na cruz do Calvário para Ivone, também está lá, claro, esperando que o pedófilo se arrependa e volte para Jesus. Aí eu quero lembrar para você de Saulo e depois eu vou ler o texto de João 10. Quando Saulo, aquela fera humana que matava, que destruía pessoas, porque ele, se achando o grandão do judaísmo, ele não aceitou a seita, chamada por eles a seita do cristianismo, então ele matava, ele era uma fera humana. Ele mesmo se descreve em 2 capítulos posteriores ao 9 de Atos, ele se descreve como alguém que era, nós diríamos hoje um pária para o cristianismo. Agora, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e ele fica ali, quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Agora você faz o favor de mandar chamar alguém, e esse alguém, irmãos, era Ananias. Não era o Ananias de Safira, é um Ananias como se nós disséssemos uma Ivone ninguém, um Zé ninguém, uma Maria ninguém, no sentido de alguém desconhecido. Esse Ananias aparece e desaparece, não, a Bíblia não fala mais dele. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aí esse Ananias, quando ouve Deus dizer, vá lá, ele diz assim, Senhor, e aí eu vou dizer o que Ananias não disse, mas pensou. Assim, Senhor, o senhor não está sabendo quem é esse homem aqui embaixo? O senhor não está equivocado, não, ao mandar que eu vá tirar a cegueira desse homem? O senhor não está equivocado? Eu preciso lhe informar a fera humana que é esse homem aqui, que o senhor não está sabendo. Brinco eu, né, dizendo isso. Aí o que Deus diz, o que Jesus Cristo, Deus Filho, diz para Ananias, vá, porque para mim este no presente, não diz será, este para mim é um vaso escolhido. Eu queria achar o versículo onde o Senhor diz, Ananias,
a rua chama à direita, Senhor, de muitos tem ouvido, vai, 9:15 de Atos. O Senhor lhe disse, vai, porque este é. E é importante, aí eu falo como professora, como mestra, é importante você olhar este verbo. Este verbo não está no futuro, este verbo está no presente. Aquele Saulo que está ali sem saber direito o que ele tem que fazer, a não ser que ele tem que mandar chamar Ananias. O Senhor Jesus diz, esse daí, que você, Ananias, ainda o vê como uma fera, ele é um vaso. Saulo já era vaso para o Senhor. Só que era um vaso que ainda não tinha tido o encontro para receber a purificação do sangue de Jesus sobre ele. Assim, eu estou dizendo, não diga que Saulo não valia nada. Já valia e muito. Por quê? Porque ele é uma criatura de Deus e porque Deus sabia para onde Deus estava levando aquele homem. Agora eu quero ler João capítulo 10, versículo 17. Jesus Cristo, nesta carta de João, que é diferente dos 3 primeiros que são os sinóticos, ele nos dá coisas profundíssimas sobre o amor de Deus. 10, 17, ele diz assim, não, eu botei errado, de vez em quando eu me atrapalho, mas eu vou achar. É quando ele diz que ele tem outras ovelhas, eu vou achar. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É o 16, eu botei 17, é o 16. Ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olha, é uma ovelha que Jesus já conhece e que elas conhecem. E Jesus aí está falando com judeus, que na nossa linguagem é judeu messiânico, porque ele já aceitou Jesus como seu Senhor. Aí Jesus diz, eu ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco, elas não estão aqui junto com vocês. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão, não ouvirão no futuro a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando aqui, que ele está falando para judeu, ele está falando, judeu messiânico, você que me aceitou, eu ainda tenho outras ovelhas, viu, que não fazem parte de vocês, judeus, são outras, são os gentios, olha eu aqui, ó, nós aqui. Quando você ler João 10, 16, veja-se aí dentro, tenho outras ovelhas, eu tenho, olha, ele está dizendo no presente, eu já tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, elas ouvirão, eu tenho, o verbo está no presente, e elas ouvirão, o verbo está no futuro, eu já tenho, eu já as considero minhas ovelhas, porque eu sei que elas ouvirão. Então, queridos, quando estes gentios, estes ímpios que ainda não ouviram a voz de Jesus, ainda não o obedecem, mas que Jesus já sabe antecipadamente, por ser onisciente, que elas ouvirão, Jesus já as considera ovelhas dele. Como é que nós vamos dizer, eu não valia nada antes de vir para Jesus? Valia sim, Senhor. Ele pagou um preço caríssimo por você. E numa comparação de amor, ou numa igualação de amor, eu vou ler capítulo 15 e 17. Observe o amor do Deus Pai pelo Deus Filho, e observe o amor do Deus Pai por nós, para você nunca mais dizer que quem é ímpio não tem valor nenhum, só tem valor quando vem. Não é bem assim, não. Ele tem valor primeiro porque ele é imagem e semelhança de Deus. João 15, 9. Já estou correndo 59 minutos. Ai. João 15, versículo 9, é dito assim. Observe como. Vou voltar. Amarás o teu próximo como comparativamente amas a ti mesmo. Amarás o teu próximo do jeito, comparativamente, como amas a ti mesmo. Vamos para o como?
como o Pai me amou, do jeito como o Pai me amou, também, olha, também incluindo duas coisas. Como o Pai me amou, também eu, Jesus, vos amei. Olha, como o Pai me amou, a mim, Jesus, também eu vos amei. Que extraordinário. Olha o valor que nós temos, querido. Como não amar a mim mesma? Eu sou esta pessoa. E você, por favor, diga de você também. Como você não amar a você? Se olha, do jeito que o Pai ama Jesus, Jesus também lhe ama. Você vale muito. Foi por isso que ele deu o sangue dele por você. Agora eu vou para o capítulo 17, o versículo 23. Isso é extraordinário. Temos que juntar o 15, 9 com 17, 23. 17, 23. Eu vou ler do 22, eu digo para pegar o gancho da ideia. O capítulo 17 de João, Jesus está conversando com o Pai. No capítulo 15, ele está conversando com discípulos. No capítulo 16, ele está conversando com discípulos, nas últimas palavras dele, que daqui a pouco ele vai morrer. Agora, no capítulo 17, a oração chamada oração sacerdotal, ele está conversando com o Pai. Nessa conversa, nessa oração, ele disse assim: eu tenho mostrado a eles a glória, Pai, que tu me tens dado. Para quê? Para que eles sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Olha o objetivo. Para que o mundo conheça. E vou parar aí porque tem duas coisas. Eu nele, tu em mim, para que o mundo conheça. O mundo conhecerá duas coisas importantíssimas a partir desta unidade. Primeira coisa, aqui na Bíblia não tem primeiro e segundo, sou eu que escrevo, não dá para botar não, é muito pequenininho. Você tem que pegar a sua caneta e escrever, senão você não enxerga. Eu digo, o que é uma página? É uma página branca, um papel branco, que tem uns bichinhos, umas letrinhas, tudo preto e uns numerozinhos. Ou seja, nada é ressaltado, até porque só está em negrito os títulos e os capítulos. Então, não fica em negrito, por exemplo, como é você que negrita, é você que grifa. Eu sempre uso a minha caneta e a minha régua para eu negritar, para eu sublinhar, para que ressalte aos meus olhos aquilo que não está ressaltado. E porque já não vem assim, eu acho ótimo. Deus lhe deu um bocado de neurônio, bilhões. Então vá usá-los. Pegue sua régua, pegue seu lápis de cor, pegue sua caneta. Isso lhe ajuda a meditar nas Escrituras. Para que o mundo conheça, primeiro, que tu me enviaste. Ora, é nessa unidade, Deus Pai com Deus Filho conosco, que o mundo reconhecerá ou conhecerá que o Pai enviou. E o mundo conhecerá outra coisa, que é o quê? Tchan, 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 acorde. Eu queria fazer isso em vermelho, gritado. E o mundo saiba que os amaste como também amaste a mim. Gente, Jesus está dizendo que Deus me ama como ama Jesus. Deus Pai me ama como ama Jesus. Deus Pai ama quem pecou do mesmo jeito que Ele ama o Filho que nunca pecou. Veja o valor do ser humano. Nunca mais diga, eu só valho hoje quando eu aceitei Jesus. Não, você já valia antes. E é porque você valia muito. E é porque Deus me amou muito. E aí você lembra porque Deus amou o mundo. O mundo, todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal. Que maneira tal é essa? Do mesmo jeito que Ele amou o Filho predileto, que era unigênito, um filho que nunca pecou. Do mesmo jeito Ele amou. Assim, vou voltar, porque já está 1h04 e eu penso que eu já terminei. Tem mais coisas. Eu vou mais um pouquinho.
Efésios 5:29, não vou ler não. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém jamais odiou a própria carne, o próprio corpo, antes a alimenta e dela cuida. Cuidado pessoal. Efésios 5:29, que está ali no texto de marido e de mulher, a Bíblia está dizendo: tenha autocuidado, cuide do seu corpo, cuide bem do seu corpo. O apóstolo, que está sendo boca do Espírito Santo, diz que é próprio que as pessoas se cuidem, se alimentem, cuidem do próprio corpo. E o último, Lucas 12, 6 e 7, o Senhor diz assim, ó: vende-se 2 pardais por um asse. Um asse era uma cédula romana, uma moeda, melhor dizendo, uma moeda romana que valia uma bagatela. Uma bagatela. Aí o Senhor diz assim, ó: vende-se 2 pardais pela bagatela de um asse, que era a tal moeda romana. De maneira que um pardal custa meio asse. Ou seja, esse pardalzinho não vale nada. Aí o Senhor está dizendo assim para nós: olha, se esse pardalzinho, que vale a bagatela de meio asse, eu cuido dele, quanto mais você, que é minha imagem e semelhança, que depois de salvo você é o templo do Espírito Santo, eu moro dentro de você. Você que para se tornar templo, eu dei o meu sangue, a moeda mais cara do planeta. E o Pai ama você como ama a mim, Jesus. Eu sou amável demais, eu preciso me amar muito, muito, muito. Isso, Ivone, não é egoísmo, não é egoísmo se você aí não olhar que tem o outro, que o outro tem necessidade. E quanto mais eu me amo, mais eu tenho a possibilidade de amar você. É isso que o Senhor diz: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Se ame muito, e como você se ama muito, ame o seu próximo. Se cuide muito, porque como você se cuida, você cuidará do próximo. Olhe muito para você, porque do jeito como você se olha, você terá condição de olhar para o outro. Tchau. Um dos meus pacientes que me assistem disse: Ivone, você precisa fazer propaganda do seu trabalho. E eu quero falar para você, César, muito obrigada. Eu vou dizer aqui: queridos, eu faço palestras em igrejas. Quem quiser me convidar, eu faço palestras mais ou menos nesse estilo que você está vendo aqui, juntando psicologia, amor próprio, com Bíblia. Eu trabalho fazendo consultas chamado online, nem gosto muito de usar expressões de outras línguas. Eu trabalho aqui, onde você está me vendo aqui é meu consultório. Então eu trabalho fazendo consultas psicoterapêuticas, eu dou palestras em escolas, em igreja e gosto muito de ouvir comentários. Ontem eu gravei um outro estudo que vai sair. Alguém também me orientou: Ivone, tenha dias certos para que o algoritmo, eu que nem entendo muito de algoritmo, para que o algoritmo esteja lhe ajudando a crescer o seu canal. Então agora eu faço estudos, libero estudos na terça e na sexta. Então todas as terças e todas as sextas eu estarei enviando estes estudos que eu estou fazendo aqui. E aí, esse que eu gravei ontem tem a ver com o comentário que minha amiga Helenita, vocês vão ouvir lá. Hoje é o quê? Hoje é domingo, segunda, terça. Terça-feira vai sair esse estudo com o nome de Helenita, lá dentro do estudo, porque ela comentou. Então, algumas pessoas que comentaram alguma coisa aí também, como se ela dissesse: Ivone, faça um estudo sobre isso. E aí eu fiz. Tchau, graça e paz.